pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber, a vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que temos este tempo pra perder? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. É tão rara. A vida é tão rara. A vida é tão rara. A vida não para. Muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Essa música que está no meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso. Sempre gostei muito dessa música. Aliás, regravá-la foi para mim uma honra. Essa música, apesar de ter sido feita sem nenhuma necessidade, né, sem nenhuma pretensão de ser religiosa, eu descubro uma religiosidade muito presente e, sobretudo, falando a linguagem dos dias de hoje. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. Eu gosto dessa sequência de frases, dessa rima bonita. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Quando ele estava diante de alguém, não interessava a ele. Tanto é que no momento ele pode ser até sido muito mal interpretado, quando ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando alguém chega e diz para ele: Senhor, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão ali de fora, querendo falar com você. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com ele. É claro que ele não negou essa filiação de sangue. Ele era filho de Maria. E a gente sabe que esse termo irmão, na linguagem de Jesus, na língua em que Jesus foi criado, o termo irmão
A língua é muito pobre em substantivo e rica em verbos. Então tem muitos verbos e poucos substantivos. A palavra irmão também queria dizer primos mais próximos, primos de primeiro grau, de segundo, era todo mundo chamado de irmão. Tanto é que os evangélicos assumiram muito isso, né? Os evangélicos têm o hábito de se chamarem de irmãos. Aprenderam lá, essa passagem de Jesus com Maria. Quem são os irmãos de Jesus? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus não está renunciando à filiação. Ele não está renunciando a ser filho de Maria. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento. Dudu Falcão e Lenine, que são os autores dessa música, Paciência, uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia. E num determinado momento eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei, sentei ao lado dela. Eu falei, a senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde, a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras. A gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer
que elas têm necessidades diferentes, são duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui o novo trabalho, o meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores,
que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo, é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém, porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho
de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores. Quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos. Trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo, não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas, e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior.
Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que liga, que participa conosco, sobretudo a você que nos divulga, que faz com que o programa seja cada vez mais conhecido. É impressionante por onde a gente vai, como o programa Direção Espiritual tem sido conhecido, tem sido distribuído através de gravações que as pessoas fazem para pessoas que estão necessitadas de viverem uma experiência espiritual, ou então de dar um up, na sua vida religiosa, na sua vida espiritual. Fico muito feliz de saber que aqui na Canção Nova a gente tem esse espaço aberto não é só ajudar o outro, não. Eu sempre digo que o primeiro a ser beneficiado com o programa Direção Espiritual sou eu. Se eu tivesse que abrir mão de todos os trabalhos que eu faço hoje, como comunicador, digo, não como padre, se eu tivesse que abrir mão de tudo, o programa Direção Espiritual seria a última coisa. Eu gosto demais de fazer esse trabalho, porque eu acredito mesmo na eficácia que uma palavra bendita tem na vida de quem escuta. Minha gente, em setembro, nós vamos ter uma peregrinação muito especial, também promovida pela Canção Nova e pela Obra de Maria, e você é o nosso convidado. Nós já estamos anunciando com essa antecedência, para que você tenha condições de programar. Tem muita gente que precisa tirar férias, ou até mesmo financeiramente programar-se para poder estar conosco. A Obra de Maria e a Canção Nova organizam viagens. Nesta viagem, eu serei o diretor espiritual. Ficarei o tempo todo com o grupo. Quem já viajou comigo sabe como funciona. É uma convivência muito saudável. A gente consegue fazer amizades, durante esses 10, 15 dias, 20 dias, 20 não. No nosso caso aqui serão 13 dias. A gente consegue uma proximidade, uma partilha espiritual, com as celebrações todos os dias, a gente fazendo juntos as viagens e as visitas nos lugares aqui que você vai conhecer através do roteiro. Essa viagem de setembro, nós vamos passar por lugares importantes para a fé cristã, associados à devoção mariana. Então nós iremos passar por Portugal, Espanha, França, que nós chamamos de viagem de santuários marianos, mas a gente também faz uma passagem especial. Além de Lisboa, nós vamos ter a oportunidade de passar por Fátima, esse santuário de Nossa Senhora de Fátima, que inclusive está comemorando o centenário no próximo ano, não é isso? Essa é uma grande festa. Nós já estamos em clima de festa em Fátima. Teremos 2 dias muito especiais em Fátima. Passaremos em Ávila, a terra de Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes mulheres, uma das grandes doutoras da igreja, uma mulher que certamente interfere demais na espiritualidade ainda nos dias de hoje, e também de São João da Cruz. São João da Cruz, que também é dessa mesma cidade, dessa mesma região, que tem uma importância demais para a vida mística. Passaremos também em Saragoza, onde tem um santuário maravilhoso de Nossa Senhora. Saragoza já é na Espanha. De Saragoza nós vamos direto para Lourdes. Quem já fez essa viagem comigo sabe como é bonito a gente passar por esses lugares. A gente passa pelos Pirineus espanhóis, depois passando pelos montes franceses. É uma das paisagens mais bonitas do mundo. A gente passa o dia fazendo esse deslocamento, parando em Saragoza, mas é uma viagem que enche os nossos olhos. Então, será um dia muito especial até a gente chegar à cidade de Lourdes, que é, para mim, o santuário mariano que mais me tocou.
a espiritualidade que prevalece em Lourdes até os dias de hoje, os milagres que se vê ali. Claro, que nós precisamos tomar uma distância, né? A salvação nos vem pelo Cristo, mas Nossa Senhora, a manifestação de Nossa Senhora em Lourdes, nos coloca em profunda experiência com o coração de Jesus. Isso é que é bonito. Você vê doentes do mundo inteiro procurando Lourdes para se banhar nas águas miraculosas daquele lugar, mas sobretudo poder respirar a atmosfera tão especial da cidade de Lourdes, que aliás é uma região lindíssima. De Lourdes nós vamos para Tours e depois passaremos em Lisieux, terra de Santa Teresinha. Também foi um lugar que me marcou demais na outra oportunidade que a gente teve de conhecer a terra de Santa Teresinha, a casa onde Santa Teresinha viveu, onde ela morreu, ter um contato um pouco mais estreito com a história desta mulher, que é uma santa tão querida para todos nós cristãos. E de Lisieux iremos a Paris, onde teremos a visita da Capela da Medalha Milagrosa, uma visita pela cidade de Paris, que é uma cidade encantadora, também um pouco de turismo para aqueles, né, que ainda não conhecem Paris, e para aqueles que conhecem, a oportunidade de retomar, de retornar, de fazer lá uma experiência cultural também muito interessante. Depois ficaremos 2 dias em Paris e então retornaremos ao Brasil. Programe-se. Essa viagem, ela iniciará no dia 13 de setembro e terá o fim, nós retornaremos ao Brasil no dia 25. De 13 a 25, você pode peregrinar conosco pela obra de Maria Canção Nova, conhecendo esses lugares que eu acabei de mencionar. Será muito especial ter você na nossa companhia. Ligue para os telefones que aparecem aqui e você vai ter a oportunidade de conhecer as condições para estar conosco nesta viagem. Lembrando que em julho eu estarei também junto com meu amigo Dunga no acampamento PHN. Programe-se. Programe-se para estar neste que é um dos maiores eventos da Canção Nova, que tem reunido a juventude do Brasil inteiro, e vai ser maravilhoso a gente receber você mais uma vez, para a gente firmar publicamente o nosso desejo de vencer o pecado que tantas vezes nos impede de ser quem somos. Sim, isso é muito interessante. Quando a gente mina, né, as estruturas do pecado, a gente vai tendo condições de trazer à tona aquilo que a gente é. O pecado muitas vezes nos impede de ser quem somos. A gente vai se transformando em qualquer coisa, menos a gente. Porque o projeto que Deus fez para cada um de nós, o grande dificultador para que esse projeto venha à tona, é justamente a nossa vida de pecados. No dia 7 de agosto, eu terei a oportunidade de estar em Surubim. Você é o nosso convidado para estar conosco lá. No dia 8, em Feira Grande, também em Alagoas. Eu acho que Surubim é Pernambuco, não é Alagoas, né? Aqui está Alagoas, mas não é não. Surubim, no estado de Pernambuco. E depois, dia 7 de agosto, Surubim. No dia 8 de agosto, Feira Grande, Alagoas. No dia 9 de agosto, Maceió. Depois, no dia 15, São Caetano do Sul. 21 de agosto, Parnaíba, no Piauí. Dia 22, Teresina, no Piauí também. E dia 23, Picos, no Piauí. Esses eventos, se você descobre que é aí na sua região, organize a sua caravana e esteja conosco para a gente poder ter essa noite de evangelização muito especial. Boa noite, seu Christian. Christian e seu grande piano hoje aqui, tocando conosco. Muito obrigado, meu amigo, por fazer parte da história deste programa, sempre com tanto carinho, com tanta disposição. Quero agradecer, minha gente, a todas as pessoas que estiveram em Formiga, Minas Gerais, a minha terra querida, nos ajudando a resgatar a Santa Casa. Nós que nos unimos ao projeto SOS Santa Casa, foi um evento muito bonito, onde as pessoas aderiram, e muita gente que não pôde ir, que já manifestou o desejo de ser um coadjutor da Santa Casa. Abro um espaço para dizer que são muitas as Santa Casas no Brasil, que estão necessitadas de ajuda.
Procure saber isso na sua região. Santa Casa geralmente são hospitais públicos que atendem pelo SUS. A gente sabe hoje o caos que está a saúde no Brasil. E essas iniciativas particulares de poder fazer alguma coisa por esses lugares que atendem os pobres é sempre uma atitude muito cristã. Eu gosto de dizer que o nosso cristianismo, ele se torna cada vez mais comunicante quando nós assumimos a caridade. A caridade é uma forma muito preciosa de fazer Deus acontecer na sociedade. Nós podemos ter muitas diferenças com aqueles que não creem em Deus, a gente pode estabelecer muitos embates por causa das questões que nos separam, mas quando a gente se une em torno da caridade, o discurso é um só. É a oportunidade que a gente tem de fazer o bem ao mundo através das nossas atitudes. Isso é muito nobre. Até mesmo os ateus vão concordar conosco. E a gente não quer se limitar à nossa ajuda, ser um assistencialismo. Não. Tem mística naquilo que a gente faz. Nós ajudamos porque nós acreditamos que esse é o mandamento que Deus nos dá. É um imperativo no Evangelho. Se você ler Mateus 25, você vai ver as exigências que Jesus faz. Vou até pegar aqui, para a gente poder retomar essa importância da caridade que Jesus estabelece como um divisor de águas na nossa vida. No contexto aqui em que ele fala disso, ele está justamente falando do juízo final. Quando é que quando é que tudo isso vai acontecer? Jesus começa a fazer uma reflexão absolutamente exigente demais. É um sermão escatológico que começa no capítulo 24. Quer ver? Onde é que ele vai falando, onde ele começa a evidenciar. Ele começa a dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. E todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Veja bem, Jesus começa dizendo que o final dos tempos, esse fim do mundo, como a gente já escutou desde quando a gente era criança, é o momento em que nós seremos separados, em que haverá uma separação dos grupos. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Na prisão fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em nossa casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, mais necessitados, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui arranca todas as nossas máscaras, desmorona as nossas estruturas. Nós que muitas vezes vivemos um cristianismo de fachada, que nos descompromete com a caridade, que nos faz o tempo todo gritar a doutrina, e gritar a doutrina nas praças públicas. Nós que muitas vezes temos uma tendência a virar quase que a fazer um movimento de cruzadas para defender os lugares santos, as ideias santas. Sim, não tem nenhum problema a gente defender as nossas ideias e os nossos espaços santos. Mas você não se esqueça que Jesus faz questão de identificar-se com o pobre. Aquele que cuida do pobre, aquele que cuida do doente, está cuidando do próprio Cristo. O Cristo nesse evangelho, minha gente, ele radicaliza.
Ele é o próprio pobre. Tanto é que ele pergunta, as pessoas perguntam ao rei: quando é que nós te visitamos? Quando é que nós te demos de comer? E ele responde: quando vocês deram de comer àqueles mais pequenos, aqueles mais necessitados. Então, em Mateus 25, você tem uma íntima associação de Deus com os pobres. Ele não está pedindo para ajudar os pobres somente. Ele está pedindo para ser reconhecido nos pobres, nos miseráveis. E aqui nós precisamos identificar todas as misérias. Não é só a miséria material não, viu? Tudo aquilo que é miserável na vida, tudo aquilo que é miserável na condição humana, é expressão de Deus presente entre nós. Então a gente precisa prestar muita atenção onde é que estão as misérias no dia de hoje. Quem são os miseráveis hoje que assumem este verdadeiro papel de serem o Cristo para nós? Quem são os crucificados do dia de hoje? Aí você começa a abrir os olhos para perceber que com essa sociedade modificada, nós precisamos ter muita coragem profética de caminhar na direção daqueles que são os Cristos de hoje. Os necessitados. A palavra é radical, minha gente. Quando eu identifico uma miséria humana ao meu redor, eu estou tendo naturalmente uma oportunidade de crescer na qualidade do meu cristianismo, de socorrer o outro com o meu amor, com a minha misericórdia, com todos os benefícios do Cristo em mim. Eu conclamo todas as forças do meu cristianismo para que eu tenha condições de realizar uma obra de caridade. Santo Agostinho já nos dizia isso. Nós não podemos oferecer ao outro aquilo que a gente não tem. E tudo aquilo que Deus nos pede, dizia ele, Ele já nos deu anteriormente. Então, se Ele me pede que eu ame o meu irmão, é porque Ele já me amou anteriormente e me deu uma reserva de amor para que eu tenha condições de oferecer ao outro. É por isso que o verdadeiro cristão não pode ter medo da miséria do mundo. Nós precisamos ter a coragem profética de enfrentar essa miséria e de poder oferecer aos miseráveis o abraço generoso, o abraço amoroso, porque nós muitas vezes nós somos teóricos da misericórdia. Basta ver a maneira como nós queremos defender as nossas ideias, quando nós nos sentimos atacados por alguém, como cristãos. É a mesma coisa que os muçulmanos estão fazendo lá. Desculpe-me, os muçulmanos não, aqueles radicais, porque nós não podemos julgar todos os muçulmanos no mesmo buraco, não. Existem muçulmanos altruístas, vivendo a sua pertença religiosa de maneira responsável. Eu estou falando daquele Estado Islâmico que não tem nenhum respeito pelo diferente, pelo ser humano diferente, pelo Estado Islâmico que está querendo dizimar todos os que são diferentes deles, por motivos religiosos. Quantas vezes nós também cometemos a mesma atrocidade? Não temos coragem de assumir a dimensão profética que o Cristo nos dá, que é justamente ter coragem de nos aproximar dos miseráveis. Outro dia, até quero conhecer mais de perto. Nós estávamos lá na Fundação Dom Couto, naquela tarde de autógrafo que nós tivemos, e uma senhora se aproximou de mim me dizendo: padre, nós fazemos um trabalho com os travestis. Nós somos um grupo de apoio para os travestis que trabalham na prostituição, ali na Dutra, nas mediações, até na região onde eu moro, quando a gente sobe ali para poder ir para a região dos sítios onde eu resido, ali está cheio de travestis. Você sabe que muitas vezes eu passava ali, ainda hoje eu passo, mas meu Deus, quem será que cuida dessas pessoas? Porque elas têm necessidades. Eu não estou falando de descer do carro, ir lá e falar para elas mudarem a vida delas, não estou falando disso não. Isso é um segundo momento. Eu estou falando das necessidades humanas. Essa semana mesmo, estava vendo um documentário na Globo, passando
travestis que utilizam o silicone industrial no corpo, que aquilo é uma bomba relógio. Em pouco tempo aquilo vai virar uma infecção. Por isso eles morrem tão cedo. Porque eles são vítimas das infecções que mais cedo ou mais tarde, aquele líquido que não é feito para o corpo humano, que são injetados em condições desumanas, sem nenhuma higiene. A começar, não é um líquido para ser injetado no corpo. Vai naquela casa onde tem uma pessoa que faz aquilo clandestinamente, injeta naquela criatura. Esse trabalho anterior, sabe? De conscientizar que não se deve fazer isso, que não se deve atentar contra a própria vida, de ser amigo dessas pessoas, ainda que elas tenham uma vida muito diferente da que a gente gostaria que elas tivessem. Eu olhei para aquela mulher e achei uma atitude tão corajosa. Fiquei pensando, meu Deus, será que em algum lugar deste Brasil hoje existe alguém fazendo um trabalho com essas prostitutas, com esses homossexuais que se vestem de mulher para viver a prostituição? Se tiver, manda para nós, para a gente conhecer. Eu tenho certeza que um trabalho como esse aproxima-se demais dessa passagem do Evangelho aqui. Aquele gesto que o Papa Francisco teve de receber em audiência particular um travesti, está apontando para a necessidade dessa igreja voltar às origens, de ir buscar aqueles que estão jogados fora. A gente precisa ter coragem. São muitas indigências que nos afastam, porque nos envergonham. Eu, cheio de escrúpulo, eu tenho medo de parar o meu carro ali, de perguntar se eu posso fazer alguma coisa por elas, se existem necessidades que talvez eu, como padre, possa ajudar. Tenho medo do que os outros possam pensar de mim. Talvez você também sofra do mesmo medo. Mas será que não está na hora de nós termos coragem de criar uma pastoral para ir ao encontro dessas pessoas, para poder fazer um trabalho preliminar, para depois, daqui a algum tempo, a gente falar de conversão com elas? Oferecer de repente conscientização de que não se deve injetar esses líquidos no corpo. Valorizar essas pessoas. Oferecer a elas, quem sabe, uma oportunidade de trabalho. Depois a gente fala de Deus, minha gente. Depois a gente fala de conversão, de mudança de vida. No primeiro momento a gente precisa oferecer o nosso amor e a nossa solidariedade. E você pode ter certeza que você já vai estar pregando o Evangelho para ela através da sua vida. Porque praticamente ninguém para perguntar se está com fome, se está com necessidade de alguma coisa, como é que passa o dia ali. É um questionamento que eu faço para a gente ter coragem de se aproximar desse Mateus 25 aqui, ó. A gente ter coragem de reconhecer Jesus nos mais desfigurados dos dias de hoje. Eu não tenho medo dos esquisitos, não. Eu lá no meu Twitter, meu Deus, às vezes eles são desrespeitosos, falam bobagem comigo, mas é uma maneira que eu tenho de tê-los por perto. De vez em quando eu recebo também, no meio daquela bobagem toda que às vezes escrevem, coisas sérias. Porque, além das brincadeiras que eu faço, prestem atenção também nas coisas sérias que eu digo. A gente tem de falar a linguagem que o outro entende. A gente tem que se aproximar do outro com a linguagem que ele sabe ouvir. Não adianta eu querer chegar a fazer um discurso bonito, que só você que me acompanha entenderia. Eu preciso, de vez em quando, abrir mão de tudo aquilo que é o meu artefato para poder comunicar com o outro. O mesmo não é com você? Qual é a linguagem que você entende? Você também não precisa, de vez em quando, ser impactado por um jeito de dizer que só você entende? Eu preciso disso. Nós não somos diferentes. O Christian precisa. Essa equipe que trabalha aqui também precisa. O ser humano, minha gente, a nossa necessidade é a mesma. Nós precisamos de uma palavra que nos sensibilize, que faça a diferença na nossa vida, que nos faça pensar as nossas escolhas, que tenha coragem, que tenha possibilidade de penetrar o mais profundo da nossa consciência e de nos fazer perguntar se a vida que a gente está vivendo está sendo coerente com aquilo que Deus espera de mim, ou até mesmo com aquilo que eu sei que é importante. Essa vida é muito rara.
E o tempo não para. Não para em mim, não para para você. As decisões a gente faz enquanto o tempo anda. O tempo não vai parar para a gente poder decidir. O tempo não vai fazer uma pausa para a gente ter condições de escolher. Não. É neste movimento que nós vamos precisando, vendo, como a minha mãe naquela viagem, olhando a paisagem passando, a gente vai precisar escolher a vida que a gente quer para nós. E eu desejo do fundo do meu coração que as nossas escolhas estejam muito próximas das escolhas que Jesus nos sugere. De amar os que precisam ser amados, de buscar os que precisam ser buscados. Quem sabe assim, a gente aprenda a lidar um pouquinho melhor com as mazelas que todos nós hospedamos dentro de nós. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. E a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei.